Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. A gente visitou o Museu da Manhã e agora a gente vai atravessar a Praça Mauá naquela direção. Ali atrás daquele prédio tem um dos acessos ao Morro da Conceição que nós visitaremos inteiro no vídeo seguinte. Agora a gente vai seguir para lá, na rua Sacadura Cabral. Aqui nós temos acesso a essa simpática vila que tem uma bandeira do Brasil pintada na escadaria lá no final e costuma ser visitada por turistas. Vamos até lá para vocês verem. A gente retornou à entrada da vila, onde também fica a escadaria que dá acesso à igreja de São Francisco da Prainha. Vamos subir para vocês conhecerem. Essa igreja foi construída em 1696, no estilo barroco jesuíta, e o nome homenageia São Francisco de Assis. Em 1711, as tropas invasoras francesas foram encurraladas aqui, entre a capela da igreja e um armazém que continha açúcar para exportação. Para conseguir a rendição dos franceses, o governador da capitania do Rio de Janeiro ordenou que incendiassem tudo. E assim, a igreja ficou em ruínas até 1738, quando começou uma reconstrução que foi concluída em 1740. Em 2015, após 2 anos de reforma e 11 de interdição por deterioração, a igreja de São Francisco da Prainha foi reaberta com uma missa celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta. Daqui a gente vai descer as escadas, retornar à rua e seguir, que logo aqui na frente tem o Largo de São Francisco da Prainha, em homenagem à igreja, mas é importante citar que o termo prainha deve-se ao fato de que antigamente existia uma pequena praia aqui, que com o passar do tempo acabou sendo aterrada. O Largo da Prainha faz parte de uma região da cidade conhecida como Pequena África, e que eu vou falar mais sobre ela no vídeo seguinte. A gente chega ao Largo da Prainha, onde está o Angu do Gomes, e quando se fala em gastronomia tradicional carioca, o Angu do Gomes talvez esteja no topo da lista, sobretudo para as pessoas da geração mais antiga. O negócio começou em 1955, quando o português Manuel Gomes começou a vender seu angu
em diversas carrocinhas espalhadas por vários pontos da cidade, dentre eles a Praça 15, a Praça Mauá e o Passeio Público. Manuel faleceu em 1965 e o negócio foi assumido por seu filho, João Gomes, que se associou a Basílio Pinto. Em 1977, o Angudo Gomes abriu um restaurante aqui, no Largo de São Francisco da Prainha, que servia de base de apoio para as carrocinhas, pois o negócio havia se expandido e virado um sucesso. Nessa época, seu auge, contava com 300 funcionários e 80 carrocinhas espalhadas pela cidade, que chegavam a servir 1000 refeições por dia. Dentre os clientes mais ilustres estão Roberto e Erasmo Carlos, o jornalista Rui Castro, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o músico João Nogueira, que chegava a ligar para o restaurante pedindo que não fechasse enquanto ele não chegasse. Em 1988, Basílio, que era responsável pela parte administrativa e financeira, deixou o negócio e em 1995 o Angudo Gomes interrompeu suas atividades, tirando circulação das diversas carrocinhas. Seria um sacrilégio vir aqui e não comer um prato de angu tradicional. Em 2009, Rigo Duarte, neto de Basílio, junto com outros sócios, retomou as atividades do tradicional Angudo Gomes nesse imóvel onde estamos. Nesse painel, que foi pintado em homenagem aos 90 anos do Sr. Basílio, estão, além dele, o músico João Nogueira com o cavaquinho, Vó Maria, madrinha do angu, Diogo Duarte, que é neto de Basílio, e Murilo Andrade, um amigo da família. Agora vamos atravessar o largo e entrar no bequinho lá do outro lado. Aqui nós temos esse mosaico sensacional do Cosmonauta Mosaicos, que homenageia Hilário Jovino, compositor, letrista e um dos pioneiros do samba. Aqui à esquerda do mosaico nós temos essa ruazinha que termina lá nos fundos da igreja de São Francisco da Prainha. Nós vamos seguir por ela, que nós vamos no restaurante Casa Jovino. Hilário Jovino criou diversos ranchos, que eram associações que desfilavam inicialmente no Dia de Reis e a partir de Jovino no Carnaval, sempre com instrumentos de corda e sopro. Os ranchos foram perdendo força e sobreviveram desfilando até 1980. A ligação de Jovino com samba era tão intensa que ele faleceu na quarta-feira de cinzas de 1933, ou seja, somente após o Carnaval terminar. Para vocês que estão gostando do vídeo, eu convido a se inscrever no canal, interagir, deixar o like, compartilhar com outras pessoas e acompanhar os episódios anteriores e ficar atento aos que ainda estão por vir. Lá na frente, no Largo da Prainha, está a estátua de Mercedes Batista. Ela foi uma bailarina e coreógrafa, nascida na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Ela veio para a cidade do Rio com seus pais, frequentou uma renomada escola de dança e, posteriormente, entrou na Escola de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde se destacou, e em 1948 foi aprovada no concurso que fez dela a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. Mas devido ao preconceito de muitos diretores, pouco foi selecionada para compor o elenco de espetáculos. Após participar de um concorrido concurso de seleção, ela foi estudar dança por 1 ano nos Estados Unidos e, ao retornar, criou seu próprio grupo, o Balé Folclórico Mercedes Batista, e mergulhou
junto com outros profissionais, em pesquisas e estudos sobre a dança afro-brasileira, sobretudo ligadas ao candomblé. Mercedes foi professora de dança afro-brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e se tornou um ícone da dança, não apenas no Brasil, tendo viajado com seu grupo realizando apresentações por diversos países. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 2014, aos 93 anos, mas deixou uma história linda e um legado maravilhoso para a nossa cultura e para a dança.